Bem-vindos novamente. Agora vamos falar um pouco sobre o Amazon Comprehend, um serviço de Machine Learning da AWS. Então vamos acessar aqui o Amazon Comprehend. O Amazon Comprehend é um serviço de linguagem, processamento de linguagem natural, né, o NLP. Ele é um serviço onde a gente consegue extrair insights de textos não estruturados, né, utilizando linguagem natural, né, processamento de machine learning, para poder achar relações, insights entre esse tipo de texto, identificar que tipo de idioma está sendo utilizado, palavras-chave, lugares, pessoas, entre outras informações. Também a análise de sentimentos, né, sentimentos positivos, negativos, neutros. Ele ainda tem a capacidade de identificar informações confidenciais, né, conhecidas também como PII, e fazer o mascaramento dessa informação. Então, é um serviço bastante interessante, é um serviço totalmente gerenciado da AWS, que a gente consegue utilizar para essa finalidade. Então, vou fazer a demonstração aqui de como que funciona o Comprehend. Essa aqui é a tela inicial dele, é uma análise em tempo real, né? Ele já traz aqui na descrição. E aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente pode fazer uma análise customizada ou uma análise padrão. Ele já traz aqui alguns dados de exemplo, então é possível a gente verificar aqui como que ele funciona. Aqui tem um texto com alguns dados, então aqui embaixo ele já gera os insights desse dado. Então aqui a gente pode ver que ele tem as entidades, né? Então ele traz aqui as entidades que foram encontradas, identifica como faz uma identificação das entidades que estão nesse texto que foi analisado aqui em cima. Então a gente pode perceber aqui que ele tem a entidade, o nome da entidade, o tipo que ela é e qual que é a precisão de identificação. Então ele está dizendo que nesse texto aqui de cima, Zhang é uma pessoa, John é uma pessoa, né? Tem aqui o nome de uma companhia, já identificou que é uma organização. E aqui a gente tem uma informação no número de conta, né? Um número de cartão de crédito aqui, ele identificou como outro. Aqui a gente tem um valor aqui em dólares, ele identificou a quantidade, enfim. Então ele consegue identificar que tipos de entidades estão sendo analisadas no texto. Também nas outras abas aqui, a gente tem aqui frases chaves, né? Aqui ele identificou com uma precisão, trouxe aqui o pagamento mínimo, enfim, e ele destaca quais foram as partes do texto onde foram avaliadas aqui. Aqui nós temos a linguagem, ele vai identificar qual que é o idioma utilizado, deu 99% para inglês. Aqui, as informações PII que eu comentei, que são informações confidenciais, né, algum dado pessoal da pessoa, como informação pessoal. Aqui ele destacou, aqui a gente tem o nome, o número do cartão de débito, a data aqui, ele identificou uma data, número de conta bancária, endereço, e-mail. Então, são informações confidenciais. Análise de sentimento, né? Aqui ele traz a análise de sentimento, né, que foi feito nesse texto. Aqui o sentimento alvo, ele fez uma avaliação também, conseguiu identificar aqui alguns dados, fazer esse sentimento inicial aqui, definiu como neutro. E aqui também tem a questão da sintaxe, o que é bem legal isso aqui, ele consegue identificar que a sintaxe foi utilizada aqui no texto. Para deixar mais claro, eu vou pegar um texto de exemplo aqui, que está na própria documentação da AWS, em português, para facilitar aqui a demonstração. Então eu vou substituir, vou limpar esse texto e vou colar aqui um texto que está na documentação da AWS do Comprehend. Vou pedir uma análise dele, num texto em português, a gente está fazendo o curso aqui em português. Então vamos avaliar. Aqui na análise de entidades, ele encontrou que alguns lugares definiu como quantidade, né? Local Seattle, a gente está aqui no texto Seattle. Algumas quantidades, né? Quantificou isso aqui como um tipo de quantidade, só que é um texto simples, né? Mas é suficiente para a gente perceber como que ele funciona. As frases-chave ele identificou aqui, com base no texto, né? Ele destaca o que ele considera frases importantes, né? Chaves aqui. Na linguagem, agora ele já identificou que é português Brasil, com 99% de confidência. PII não tem nenhum dado, né? E também ele não suporta a detecção em português ainda, mas a gente não tem nenhum dado aqui. Análise de sentimento, ele pegou que tem muita coisa negativa nessa frase, né? Que aqui a gente pode ver que ó, a pessoa está dizendo, não tive nenhuma sorte, alguns são simplesmente terríveis lugares.
Enfim, ele identificou isso. Aqui temos uma outra parte que ele fez uma análise que também não é suportada pelo português ainda, né? Aqui ele fala para a gente. E temos aqui a sintaxe, que é bem legal, que ele identifica pronome, advérbio, verbo. Isso aqui ajuda até estudar português, né? Se a gente quiser fazer a avaliação de um texto, é perfeitamente possível identificar isso aqui. Bom, para o Comprehend era isso. Eu acho que essa análise inicial aqui é suficiente para conseguir fazer o exame. Então, é um serviço totalmente gerenciado que utiliza linguagem natural e machine learning para fazer análise e coletar insights e relações entre textos não estruturados. Então, para isso, para essa aula, até a próxima.